Recados e relatos. Recados e relatos. Quem terá a volta da fogueira poder sentar? Venha singular a luz do luar e ouvir as melhores histórias, Poesias radionovelas e muita música para relaxar. Ouvir contar contos de Xangri-Lá e todas as estrelas lá do céu somar. Aqui você encontra um passado transformado no presente. Recados e relatos. Recados e relatos. Caros amigos, aqui estou de volta para juntos viajarmos em busca do tempo esquecido. Vamos relaxar a nossa mente depois de um dia cansativo. Espero que estejam preparados e bem dispostos. Para além das palavras que te vão trazer momentos de boa disposição, também trago o segundo capítulo da obra do escritor Robert Lampson, com o título Novas Palavras para Falar. Teremos poesias de Agostinho Neto que vai fechar esta nossa viagem. Enquanto isso, vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos relaxar ao som desta linda melodia que nos vai ajudar a concentrar a mente e acalmar o espírito.
agradecer a sua companhia em participar desta viagem confortável e agradável, onde a imagem do passado reflete em nossa mente. Aqui você relaxa e sonha acordado com o passado. Precisamos de muita paz para acalmar a nossa mente. Sei que muitas pessoas neste exato momento estão preocupadas com os problemas da vida. Umas preocupadas com dinheiro por falta de trabalho, sem saber o que poderão colocar na mesa para poderem dar de comer às suas famílias. Outras preocupadas com um familiar que se encontra enfermo por algum tempo e não tem visto sinais de recuperação. E outras confusas com a situação que o mundo hoje está atravessando, com as guerras que os obrigam a emigrar, deixando para trás todas as suas terras e haveres e completamente perdido dos seus familiares. As perguntas são várias em saber que mundo é esse em que nos encontramos. Por que estamos a passar situações como estas? Meu amigo, nada nesta terra é permanente, a não ser o próprio planeta. O meu conselho é: seja bondoso com as pessoas à sua volta. Reze, tenha fé e esperança. Junta-te à comunidade onde a união faz a força e as dificuldades tendem a diminuir. Vamos começar a nossa viagem com uma recomendação que nos vai ajudar na concentração da mente. É um valioso recado do escritor Norman Peale, da obra intitulada O Poder do Pensamento Positivo. Uma mente pacífica gera poder. O método principal para obter uma mente cheia de paz é praticar o esvaziamento da mente. Recomenda-se um esvaziamento mental pelo menos 2 vezes ao dia, com maior frequência se necessário. Definitivamente, pratique esvaziar sua mente de medos, ódios, insegurança, arrependimentos e sentimentos de culpa. O simples fato de você fazer conscientemente esse esforço para esvaziar a mente tende a proporcionar alívio. Não experimentou uma sensação de libertação quando foi capaz de desabafar com alguém em quem pode confiar assuntos preocupantes que pesavam em seu coração? Quanto significa para as pessoas ter alguém a quem possam contar verdadeiramente e em confiança tudo o que perturba suas mentes? É claro que não basta esvaziar as mentes. Quando a mente está esvaziada, algo certamente entrará. A mente não pode permanecer no vácuo por muito tempo. Você não pode andar permanentemente com a mente vazia. Admito que alguns parecem realizar essa façanha, mas em geral é necessário reabastecer a mente vazia, ou os velhos e infelizes pensamentos que você expulsou voltarão sorrateiramente. Para evitar que isso aconteça, comece imediatamente a preencher a sua mente com pensamentos criativos e saudáveis. Então, quando os velhos medos, ódios e preocupações que o assombraram por tanto tempo tentarem voltar, eles na verdade encontrarão uma placa na porta da sua mente que diz ocupado. Eles podem ter dificuldades para serem admitidos por terem vivido muito tempo na sua mente. Eles se sentem em casa ali. Mas os pensamentos novos e saudáveis que você absorveu serão agora mais fortes e melhor fortalecidos e, portanto, capazes de repeli-los. Atualmente, os velhos pensamentos desistirão completamente e deixarão você em paz. Em intervalos durante o dia, pratique pensar em séries cuidadosamente selecionadas de pensamentos pacíficos.
Deixe que imagens mentais de cenas mais pacíficas que você já testemunhou passem pela sua mente, como, por exemplo, algum belo vale preenchido com o silêncio do entardecer, enquanto as sombras se alongam e o sol se põe para descansar. Ou lembre-se da luz prateada da lua caindo sobre as águas ondulantes. Ou lembre-se do mar batendo suavemente nas praias macias de areia. Essas imagens mentais pacíficas funcionarão em sua mente como um remédio curativo. Então, de vez em quando, durante todos os dias, permita que filmes de paz passem lentamente pela sua mente. Pratique a técnica da articulação sugestiva, ou seja, repita de forma audível algumas palavras pacíficas. As palavras têm um profundo poder e a cura no simples fato de serem ditas. Pronuncie uma série de palavras de pânico e sua mente entrará imediatamente em um leve estado de nervosismo. Talvez você sinta um aperto na boca do estômago, que afetará todo o seu mecanismo físico. Se, pelo contrário, você proferir palavras pacíficas e tranquilizadoras, sua mente reagirá de maneira pacífica. Use uma palavra como tranquilidade. Repita essa palavra lentamente várias vezes. Tranquilidade é uma das mais belas e melódicas de todas as palavras que você pode confiar. E a simples pronúncia dela tende a induzir um estado de tranquilidade. Outra palavra de cura é serenidade. Imagina a serenidade ao dizê-la. Repita lentamente esta palavra. Palavras como essas têm um poder curativo quando usadas dessa maneira. Também é útil usar versos de poesias ou passagens de escrituras.
A nossa viagem continua e quero mais uma vez agradecer a sua companhia. Sinta-te confortável e tente relaxar o máximo que puder, distraindo a mente. Deixe que ela busque antigas aventuras que viveu, apenas para lembrar o passado. Tente sonhar acordado enquanto viaja comigo em busca de paz e harmonia. Haverá sempre uma coisa boa entre as lembranças, não é verdade? Olha, tenho uma história para lhe contar. Uma história muito boa. Acredito que vai gostar. Vamos então ouvir. Trago aqui um exemplo de história da vida real, contada por um vendedor sobre um incidente ocorrido em um quarto de hotel. Ele fazia parte de um grupo de homens de negócios em uma conferência. Havia um homem que estava muito nervoso. Ele era ágil, argumentativo e tenso. Todos os presentes o conheciam muito bem e sabiam que ele estava sob grande pressão nervosa. Mas, finalmente, a sua atitude irritante começou a irritar a todos. Logo, esse indivíduo nervoso abriu a sua mala de viagem, tirou um grande frasco de remédio de aparência salobra, quer dizer, uma aparência da água do mar, e serviu-se de uma grande dose. Questionado sobre o que era esse remédio, ele respondeu entre os dentes, dizendo: é algo para os nervos. Sinto que vou-me quebrar aos pedaços e a pressão que estou sofrendo me faz pensar que vou desmoronar. Tento não mostrar, mas suponho que até vocês já notaram que estou nervoso. Esse remédio foi recomendado e já engoli vários frascos, mas não parece melhorar. Os outros homens riram. Então um deles disse gentilmente: Bill, não sei nada sobre este remédio que você está falando. Talvez seja tudo bem. Provavelmente está. Mas posso lhe dar um remédio para aqueles nervos que vão te fazer mais bem do que isso. Eu sei porque me curou e eu estava pior do que você. Que remédio é este? Perguntou o homem. O que é? O outro homem colocou a mão na bolsa e tirou um livro e disse: Este livro fará o trabalho. E eu realmente falo sério. Continuou o homem dizendo: Suponho que você ache estranho que eu carrego uma Bíblia na minha bolsa, mas não me importo com quem sabe disso. Não tenho nem um pouco de vergonha disso. Tenho carregado esta Bíblia na minha bolsa nos últimos 2 anos e marquei lugares nela que ajudam a manter a mente em paz. Funciona para mim e acho que pode fazer algo por você também. Por que não tentar? Os outros ouviram com interesse esse discurso incomum. O homem nervoso afundou-se na cadeira. Vendo que ele estava causando uma boa impressão, o orador continuou. Certa noite tive uma experiência peculiar no hotel que me habituou a ler a Bíblia. Eu estava entrando em um estado bastante tenso. Eu estava em uma viagem de negócios e no final da tarde cheguei ao meu quarto terrivelmente nervoso. Tentei escrever algumas cartas, mas não consegui pensar nelas. Andei de um lado para o outro na sala. Tentei ler o jornal, mas isso me incomodou. Então decidi descer e tomar uma bebida, qualquer coisa, para fugir de mim mesmo. Enquanto estava próximo da cômoda, meus olhos caíram sobre uma Bíblia que estava ali. Eu já tinha visto muitas dessas Bíblias em quartos de hotel, mas nunca tinha lido nenhuma delas. Abri então os Salmos e comecei a ler. Estava lendo em pé. Depois sentei e li o outro. Fiquei interessado, mas certamente surpreso comigo. Eu, lendo a Bíblia. Dei uma risada, mas continuei lendo. Logo cheguei ao Salmo 23. Eu aprendi isso quando menino na escola dominical.
Eu fiquei surpreso porque ainda sabia a maior parte de cor. Tentei repetir, especialmente aquela frase onde diz: Ele me conduz ao lado das águas tranquilas. Ele restaura a minha alma. Eu gosto dessa frase. Fiquei sentado ali, repetindo isso indefinitivamente. E a próxima coisa que percebi foi que acordei. Aparentemente, adormeci e dormi profundamente. Dormi apenas cerca de 15 minutos, mas ao acordar estava tão revigorado e descansado como se tivesse tido uma boa noite de sono. Ainda me lembro da maravilhosa sensação de completo refresco. Então percebi que me sentia em paz e disse para mim mesmo: não é estranho? O que há de errado comigo por ter perdido algo tão maravilhoso como isto? Então, depois desta experiência, disse ele, comprei uma Bíblia, uma pequena que poderia colocar na bolsa, e a carrego desde então. Sinceramente, gosto de lê-la e não estou tão nervoso como eu costumava ser. Então acrescentou: tente isso, Bill, e veja se não funciona. Bill tentou e continuou tentando. Ele relatou que no início foi um pouco estranho e difícil para ele, e ele lia a Bíblia às escondidas quando não havia ninguém por perto. Ele não queria ser considerado santo ou piedoso, mas agora ele diz que o traz em comboios, avião ou em qualquer lugar antigo e o lê. Isso lhe faz muito bem. E adiantou dizendo: não preciso mais tomar remédios para nervos. Tema do dia: novas palavras para falar. A incapacidade de invocar a palavra apropriada muitas vezes significa constrangimento. Essas ocasiões serão reduzidas se você tomar medidas
para aumentar seu vocabulário. Você pode afirmar que uma palavra está em seu vocabulário se for capaz de usá-la de maneira adequada e fácil. Ter uma vaga ideia do seu significado não basta. Ninguém está incentivando você a ser um dicionário ambulante, mas você concordará que um vocabulário abrangente tem muitas vantagens. Não menos importante é a fluência da expressão, que aumenta a confiança. Estes, somados a uma voz e aparência agradável, conquistarão respeito, abrirão oportunidades de liderança e proporcionarão uma vida significativa e satisfatória. Muitas pessoas se contentam com um estoque lamentável pequeno de palavras. A conversa deles avança enquanto eles açoitam impiedosamente aqueles aques incolores como "Ya, estava a ver, né? Aquela coisa." Quer dizer, engraçado, se você quiser aumentar o seu vocabulário de trabalho, os procedimentos a seguir o ajudarão. Desenvolva um gosto por palavras. Além de úteis, muitas palavras são bonitas tanto no som quanto na aparência. Por exemplo, veja a lista de pedras preciosas do capítulo 21 de Apocalipse. Diga-as em voz alta, lentamente e com amor. Prove-as criticamente, como um conhecedor que se delicia com seus vinhos favoritos. Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônia, crisóltila, berilo, topácio, crisópraso, giacinto, ametista. Agora, passe para o diáfano, o cristalino jacinto, a tranquilidade. Procure mais e faça uma lista deles. Deleite-se com seu som e aparência. Arranje uma caderneta para as novas palavras. Leve um caderno para registar todas as palavras que são novas para você, ou que você tem que admitir que não poderia ter usado com confiança. É útil anotar a frase ou a sentença em que isso ocorre. Em poucos meses, você terá listado todas as palavras que provavelmente encontrará ou precisará. Não fique desanimado se a lista for formidável. Ela renderá um tratamento constante. Depois de se tornar consciente das palavras, você ficará surpreso com seu progresso. Aqui estão algumas para a sua primeira página. Parcimonioso, irascível, vociferante, onipresente, subreptício, eufemismo. Aprenda uma tarefa diariamente. Decida qual será a sua tarefa. Diga de 3 a 1 dúzia de palavras. Transfira a sua tarefa para um livro maior, escrevendo as palavras no lado esquerdo e espaçando-as uniformemente. Agora, lide com cada uma da seguinte maneira. Consulte um dicionário e verifique como a palavra é pronunciada. Escreva a palavra várias vezes, dizendo-a em voz alta enquanto faz isso. A seguir, concentre-se em seu significado. Leia a definição do dicionário com atenção. Então, se você escreveu o contexto em primeiro lugar, transfira esta frase ou a sentença para o livro maior. Decidir qual significado da palavra se pretendia. Geralmente, o primeiro ou 2 significados são os mais comuns e importantes. Escreva-os em seu livro, abreviando ou simplificando conforme necessário. Por fim, enquadre a palavra em uma frase curta e diga em voz alta várias vezes enquanto a escreve. Lide com cada palavra da sua passagem desta forma.
você pronunciará 3 palavras em 10 minutos ou menos e realmente as dominará. Faça uma revisão rápida toda semana e mês e em um ano você terá aumentado sensivelmente seu vocabulário. Leia amplamente. As palavras são verdadeiramente significativas apenas em relação às outras palavras. Ler não apenas apresenta novas palavras, mas também mostra como usá-las. Também mantém você familiarizado com aqueles ou aquelas que já conhecias e demonstra como elas têm significado e usos adicionais. A leitura torna o homem completo, escreveu Bacon, e também cria um vocabulário completo. Os autores diferem na extensão de seus vocabulários e cada assunto possui o seu próprio vocabulário especializado. Quanto mais autores e assuntos você lê, maior o seu estoque de palavras. Grupos de estudo de palavras. Concentre-se em grupos de palavras relacionadas a um determinado assunto ou grupo de assuntos, por exemplo, as ciências. Você sabe o que está relacionado a seguir? Etimologia, antropologia, filologia, arqueologia, geologia. Depois, há um grupo de palavras relacionadas com palavras clichê. Tautologia, verbosidade, epigrama, ambíguo, metafórico, anticlimax. Outro método é pegar um prefixo e consultar um dicionário para saber seus cognatos. Assim, omne dá onipotência, onisciente, onívoro. Mono dá monogamia, monótono, monólogo. Agora, liste palavras que comecem com bene, poli, uni, ani, magni. Este capítulo não pretende ser um apelo ao uso de palavras longas. Frequentemente, a fala e a escrita mais profundas são expressas em monossílabos. Use apenas palavras longas quando elas transmitem o seu significado de maneira mais adequada do que palavras curtas. Frequentemente, há uma palavra e apenas uma que fará o trabalho. Um bom vocabulário permitirá que você o use. Palavras são ferramentas, as mais incríveis e importantes já inventadas pelo cérebro humano. A falta delas pode ser tão fatal para o seu progresso em certos empreendimentos quanto pés pesados ou mãos incultas em outros. A falta de conhecimento de como usar as palavras é uma grande desvantagem para um escritor ou orador, assim como ignorância de como combinar tijolos e argamassa para um pedreiro. Chegamos ao momento da poesia. Hoje eu trago a poesia de Agostinho Neto. Da sua obra Sagrado Esperança, vou recitar 2 dos seus mais lindos poemas. Aspiração. Ainda o meu canto dolente e a minha tristeza no Congo, na Geórgia, no Amazonas. Ainda o meu sonho de batuque em noites de luar. Ainda os meus braços, os meus olhos, ainda os meus gritos. Ainda o dorso vergastado, o coração abandonado, a alma entregue à fé, ainda dúvida. E sobre os meus cantos, os meus sonhos, os meus olhos, os meus gritos, sobre o meu mundo isolado, o tempo parado, ainda o meu espírito, ainda o quisange, a marimba, a viola, o saxofone, ainda os meus ritmos de ritual orgíaco, ainda a minha vida oferecida vida, ainda o meu desejo, ainda o meu sonho,
o meu grito, o meu braço a sustentar o meu querer. E nas senzalas, nas casas, nos subúrbios das cidades, para lá das linhas, nos recantos escuros das casas ricas, onde os negros murmuram, ainda o meu desejo transformado em força, inspirando as consciências desesperadas. Criar, criar, criar no espírito, criar no músculo, criar no nervo, criar, criar no homem, criar na massa, criar, criar com os olhos secos, criar, criar sobre a profanação da floresta, sobre a fortaleza impúdica do chicote, criar sobre o perfume dos troncos cerrados, criar, criar com os olhos secos, criar, criar gargalhadas sobre o escárnio da palmatória, coragem na ponta da bota roceiro, força no esfrangalho das portas violentadas, firmeza no vermelho sangue da insegurança, criar, criar com os olhos secos, criar, criar estrelas sobre o camartelo guerreiro, paz sobre o choro das crianças, paz sobre o suor, sobre a lágrima do contrato, paz sobre o ódio, criar, criar paz com os olhos secos, criar, criar, criar liberdade nas estradas escravas, algemas de amor nos caminhos paganizados do amor, sons festivos sobre o balanceio dos corpos em formas simuladas, criar, criar amor com os olhos secos. A nossa viagem termina aqui. Para todos que me acompanharam, desejo um dia feliz. Abraços.